Te enganaram se te disseram que você é ungido de Deus. Os salmos falam do ungido, e no hebraico, ungido é o Messias, é o nosso Cristo, é o próprio Cristo. E não somos nós, você e eu. O ungido de Deus é o Senhor Jesus. Salmos capítulo 2, versículo 2 diz: os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Portanto, Salmos não é sobre Davi. Eu, por muito tempo, todas as vezes que lia Salmo, eu sempre achei muito bonito, muito poético, e eu acreditava ser sobre Davi. Eu entendo que foi escrito por Davi, assim como por outros salmistas, como Asaf, por exemplo, mas Salmos, assim como toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma revelação que aponta para o próprio Cristo. Gênesis, Apocalipse revelam Cristo, revelam o ungido de Deus, Jesus. Salmos, sim, é o diário emocional de Davi, aonde ele relata os seus feitos, as suas dores, as suas vitórias, mas não aponta para ele, assim como eu acreditava que somente era uma história sobre os feitos de Davi. Mas a partir do momento que lemos com o olhar focado em Jesus, o Espírito Santo, é ele que nos traz essa revelação, foi ele que revelou ao meu coração que Salmos não é sobre Davi, é sobre Jesus. Revela a vinda do Messias, revela todas as suas dores ali no Calvário. Sim, em Salmos você já vê a trajetória de Cristo, toda a sua caminhada de dores ali rumo ao Calvário. E não Davi. Quando fala, coloca-me a uma mesa perante os meus inimigos, é Cristo. O teu cálice transborda, é Cristo. Tudo que você lê em Salmos aponta para Cristo. Opa! Assopra a testinha dele. Sobrei. Passou? Passou. Davi sim foi um rei, como eu disse, fala sim das histórias dele, mas o principal motivo, mas o principal foco de Salmos é apontar para o rei Jesus. Então, quando lemos Salmos achando que é para nós, porque infelizmente nós temos essa tendência, falo porque eu já passei por isso, lá no início da minha conversão, quando eu lia os textos bíblicos, eu me impressionava, me maravilhava muito com as histórias dos personagens. Ficava focada lá em Moisés, em Noé, em Abraão, nos seus grandes feitos. Quando a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse é sobre Jesus, a sua mente ela faz isso aqui. Ela começa a expandir de uma forma extraordinária. E tudo que você começar a ler com os olhos do seu entendimento abertos, você percebe que tudo ali não é sobre Abraão, não é sobre Moisés, não é sobre Davi, é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Desde o início, como diz lá em Gênesis, que Jesus, a própria sabedoria, estava lá na criação de todas as coisas, na criação do mundo, dos céus e da terra. Era Jesus que estava ali criando todas as coisas. O nosso Deus, que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é tudo sobre Ele. Então, quando lemos Salmos achando que é sobre mim ou sobre você, nós tiramos Jesus do trono e colocamos o nosso ego lá. Percebe o perigo eminente? Percebe a armadilha em que nós podemos cair? A armadilha em que a religião nos coloca. A armadilha em que a religião nos aprisiona. Só que Jesus, ele veio para nos libertar. Ele veio para nos livrar desse jugo. Pois o fardo e o jugo do Senhor Jesus é leve, é suave. Ele nos tira dessa religião que aprisiona. Tanto que os religiosos não o conheceram. Aqueles que desde muito pequenos estudavam
as escrituras sagradas, conheciam de capa a capa, eles não reconheceram o seu rei, eles não reconheceram o seu ungido, eles rejeitaram a pedra angular, eles rejeitaram Jesus. Há quem espera Jesus até hoje. Então os salmos, eles são cânticos messiânicos. Olha que lindo, são cânticos messiânicos que falam da vida de Jesus, que falam da sua dor, da sua entrega e da sua vitória sobre a morte. Eu oro para que em nome de Jesus você comece a ler a sua Bíblia com os olhos do seu entendimento abertos, com os olhos focados em Jesus. A partir de então você lerá cada verso com os olhos fixos nele, o único ungido, o único consumador da nossa fé, que é Jesus. Se essa mensagem falou com você, compartilha com um amigo que precisa também ouvir essa verdade e entender que nós não somos os ungidos do Senhor, e sim o próprio Jesus, que ele é o ungido de Deus, que Salmos não fala sobre Davi, que Salmos fala sobre Jesus, que Salmos são cânticos messiânicos. Então, traga essa verdade também para um amigo, aproveita e se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário, será um prazer interagir com você. Eu te vejo no próximo vídeo, um beijo!